Boa noite para você que está acompanhando a NGTV. Está no ar nessa noite de segunda-feira, dia 5 de maio, mais uma edição do nosso NG Esportes. Nesta segunda-feira, no programa de hoje, a gente vai repercutir o clássico Gapaz que aconteceu na tarde de ontem, aqui em Passo Fundo, lá na BH Arena, e dessa vez quem levou a melhor foi o Esporte Clube Passo Fundo. Futebol tem dessas coisas, né? O grande vilão do jogo passado, o zagueiro do Passo Fundo, Douglas, que fez o gol contra, ontem fez o gol que deu a vitória ao Passo Fundo. Este é um dos assuntos que a gente vai tratar a partir de agora aqui no nosso NG Esportes. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não está inscrito no canal da NGTV aqui no YouTube, peço para você fazer isso. Se inscreva agora, compartilhe o nosso conteúdo, mostre o canal para o seu amigo, para quem você sabe aí que gosta do esporte da nossa cidade, do esporte em geral. Apresente a NGTV e o NG Esportes. E estamos recebendo na noite de hoje mais um convidado muito especial, que é o atleta Maicon Mancuso, que mais uma vez foi para uma disputa, né? Foi mais para uma competição e volta vitorioso dessa vez de Porto Alegre. Maicon, seja bem-vindo, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui na NGTV. Boa noite, Christian. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do que aconteceu nesse fim de semana e como foi a prova lá em Porto Alegre. Bom, você ganhou a meia maratona de Porto Alegre, né? Sim, é um evento anexo, digamos assim, à Certo. Maratona, né? Uhum. Esse ano, inclusive, a meia maratona e a rústica, há algum tempo atrás, ela não tinha o permit da CBAT, não tinha a distância oficial, digamos assim. E, a partir desse ano, ela teve o percurso homologado, teve o permit da federação e teve uma premiação também. Então, isso acabou atraindo outros participantes de todas as regiões do país e aumentou bastante o nível técnico da prova. Então, foi uma conquista expressiva, não tanto pela conquista do título da meia, mas pela marca que a gente conseguiu obter lá naquela competição. Certo. Antes da gente entrar nos aspectos dessa competição em si, eu quero que tu conte um pouquinho para o nosso telespectador da tua história, né? Há quanto tempo que tu corre? Porque a gente vê aí muita notícia do Maicon Mancuso nos jornais da cidade, nas rádios, muito se fala, seguido a gente lhe ouve, né, falando das competições. Conta um pouquinho de toda a tua trajetória no atletismo. Eu, assim como todo guri brasileiro, né? Sim. Eu sempre pratiquei esporte, desde sempre. Não sei te dizer exatamente a idade, mas eu joguei nas categorias de base, inclusive, do Gaúcho. Sim. Uma época, no finado Raul Matel, eu joguei no Genoma Colorado. Olha aí. E com 14 para 15 anos, eu conheci o atletismo. Eu já conhecia, na verdade. O pai sempre praticou a corrida de rua, conheci o Florianal a vida inteira. Ele, na verdade, sempre me conheceu, né? Sim. E daí, nessa época, eu ia na UPF de vez em quando com o pai e rodava lá, principalmente quando eu estava de férias do futebol. E daí, comecei a treinar lá e tal. Um dia o Florianal estava por lá, a gente estava conversando e ele resolveu me avaliar, sabe? Vamos ver se já tem qualidade, tipo assim. Vamos ver. Aí eu lembro que ele fez um testezinho de 50 metros, que é para te ver como é que o cara vai de velocidade, digamos assim. Sim. Eu tinha uns 14 para 15 naquela época. E ele fez um cinquentinha lá, que é o padrão ouro, assim, para testar a velocidade do vivente, né? Sim. E aí eu baixei de 7 segundos, que para um fundista, digamos assim, é algo muito bom, assim, tem uma quantidade razoável de fibra branca, que é aquilo que vai definir se o cara é rápido ou não. É correr 50 metros em 7 segundos. Um pouquinho abaixo de 7 segundos. Um pouquinho abaixo de 7 segundos. Aí o Florianal ficou surpreso, sabe? Tipo, cara, tu tem qualidade, só com o cinquentinha que ele avaliou. Tipo, se tu quiser seguir dentro do esporte, tem condições de chegar a fazer alguns resultados expressivos dentro do atletismo. Sim. E aí, a partir dali, tu começou a se dedicar. Sim. Eu lembro que daí eu participei dos JERGs. No primeiro ano que eu participei dos JERGs, eu já fui para a final estadual. E daí me apaixonei, não teve como, né? Uhum. Tipo assim. E qual é a categoria que tu mais compete? Hoje, o meu forte sempre foram as provas de rua, sabe? Uhum. Só que as provas de pista, elas te dão uma base muito, muito boa. Por exemplo, há 15 dias atrás, eu corri um 10.000 na pista da Sojipa. Eu corri 2 segundos
pior que a minha melhor marca. Eu tenho 30,39 na pista, no 10 mil, e eu corri 30,41. E eu não esperava correr tão próximo da minha melhor marca. Então, 10 mil são 10 mil metros. 10 mil metros, 10 exatamente. quilômetros em meia 10 hora. quilômetros na pista. É que, como a pista tem uma precisão métrica, a gente chama de 10 mil metros. E as provas de rua a gente chama de quilômetros mesmo, porque daí ela tem uma precisão um pouco menor. Certo, sim, sim. Bom, e aí tu se dedica mais, o que tu vence hoje mais é nas corridas mais longas, isso? De Exatamente. Rua. Por exemplo, ao longo desses 15 anos, quando eu comecei a competir, eu fazia a prova dos 800 metros, se não me engano, na minha categoria, que era a maior possível para aquela categoria, nos Ergs. Aí, quando eu saí daquela categoria e fui para o último ano de escolar, que é de 15 a 17, se não me engano, a última categoria, no caso, já foi o primeiro ano que entrou a prova dos 3 mil para aquela categoria. Sim. E daí, na prova dos 3 mil, no primeiro ano eu não classifiquei para a final do estadual, acho, quando eu tinha 15 ali. Aí, no ano que eu fiz 16, eu ganhei o estadual e fui para Maringá. Daí eu me apaixonei de vez pelo esporte e abandonei todos os outros. Eu já não jogava bola há algum tempo. Sim. Mas daí eu não jogava nem de brincadeira nem depois disso. Não queria mais saber. E aí hoje são as provas mais de fundo. E daí, logo que eu fiz 18, na época, a categoria sub-20 ainda tinha os 5 e os 10 mil. Sim. Agora não tem mais o 10 mil na categoria sub-20. É 3 mil e 5 mil. E daí eu já fui para 5 e 10. Ali eu já comecei ir fazer algumas provas de pista, mas sempre pensando na pista como uma base para as provas de rua. E acho que no Sub-23, talvez um ano antes do Sub-23, eu já tive alguns resultados expressivos em provas de rua, sabe? Circuito Caixa, Circuito Bradesco, algumas provas que eram bem disputadas, sabe, dentro do país. Então, acho que o meu chão, digamos assim, sempre foram as provas de rua. Ah, perfeito. Bom, e aí nesse final de semana você ganha a meia maratona de Porto Alegre. Exatamente. Como eu estava te dizendo, o que me deu uma confiança muito grande que eu poderia fazer uma marca muito boa na meia maratona foi esse 10 mil que eu corri na pista da Sojipa. Só que eu não imaginava que seria uma marca tão boa. Eu completei a meia maratona lá em 1 hora, 4 minutos e 16 segundos. Eu acho que com esse tempo tem que estar uma atualizada no ranking, mas eu entro pelo menos no top 5 nacional para a distância da meia maratona. Que são quantos quilômetros? 21 quilômetros e 100 metros. 21 quilômetros e 100 metros. 21 Qual que é o segredo, né, para conseguir completar essa prova e numa média boa aí, né? E ser campeão é a resistência, é conseguir manter um ritmo, é acelerar e depois segurar. Qual é a estratégia? A meia maratona é uma das provas mais táticas, digamos assim, do plantel do fundista, né? Que isso engloba dos 1.500 até a maratona, digamos assim. O cara está apto a fazer essas distâncias, né? A meia maratona, por exemplo, falando dessa prova em específico, como exemplo, né, eu era 6º ou 7º colocado até o 10º quilômetro da prova. Aí que eu alcancei o pelotão e já deixei assim boa parte do pelotão, porque o primeiro eu estava desgarrando, e no quilômetro 14 só que eu fui alcançar o primeiro colocado. É óbvio que eles, por largarem num ritmo um pouco mais forte do que o necessário, digamos assim, eles acabaram gerando um desgaste um pouco maior. Sim. Só que tu tem que ter aquele sangue frio, aquela paciência de saber que, com o tempo, tu tem que confiar que tu vai chegar nos caras, tipo assim, sabe? Sim. Porque a gente correu, fazendo uma conta rápida, em torno de 13,2, 13,3 de média, que a gente chama, que são minutos por quilômetro, né? Ou seja, a cada quilômetro a gente leva 3 minutos e 2 segundos, 3 minutos e 3 para fazer. Eu passei o 10 mil exatamente a 30,36, que é bem próximo do que eu tinha corrido na pista, e é a média 13,3. Eles largaram bem mais forte do que isso e estavam sentindo já um certo desgaste, com exceção do primeiro colocado, que estava começando a desgarrar. Aí eu fiz um pouquinho de força e alcancei ele. Ou seja, foi uma prova tática também. Certo. Eu deixei que eles fossem, assim como outras meias maratonas. A de Passo Fundo, por exemplo, aqui no passado, que eu também fui o azarão da vez, assim como eu fui agora, o cara que foi vice, ele dominou a prova até a entrada da Gari, quase.
Eu fui ultrapassar ele na esquina do Stock finalzinho. Center ali, eu acho. Olha só. Sabe, no último quilômetro, nos últimos 600 metros de prova, eu acho, aquela vez. Tem estratégia também. Exatamente, principalmente na atletismo. meia maratona. Que bacana. Maicon, quero agradecer a disponibilidade de vir aqui conversar conosco na NGTV e vamos voltar a falar mais vezes, contar mais da tua história e também do esporte que você pratica. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que estão nos assistindo e até mais. Depois do intervalo, a gente volta aqui no NG Esportes, na sua NGTV. O crescimento das tecnologias. Inteligências que aceleram nosso ritmo. Inovações que alteram a realidade. Formações multidisciplinares que integram saberes e aproximam pessoas. Somos parte desse desenvolvimento. E seguir transformando o mundo é questão de escolha. Opte por novas oportunidades e pela certeza de fazer parte de uma universidade que coloca você como protagonista das mudanças. Vestibular de Inverno UPF. Novas escolhas te destacam. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. De volta, que bom que você está aí do outro lado acompanhando o NG Esportes dessa noite de segunda-feira, pós-clássico Gapaz, aqui em Passo Fundo, que tivemos a vitória do Passo Fundo. Falávamos antes dos dois jogos acontecerem que, para efeitos de tabela, para os dois, para ambos, né, pensando em Gaúcho e Passo Fundo, o melhor seria uma vitória de cada. Isso aconteceu. É claro que se um dos dois tivesse vencido os dois clássicos, pegando aí o Gaúcho que venceu o primeiro, tivesse vencido ontem, estaria dentro do G4, né? Estaria lá no grupo dos classificados e caminhando bem para a classificação. Mas, pensando pelo lado do Passo Fundo, seria muito ruim, porque permaneceria ali muito perto da zona da degola, né? Do rebaixamento, da 8ª colocação. Então, para efeitos de tabela, o Gaúcho permanece lá com as suas chances de classificação, está ali muito próximo
do G4. O Passo Fundo, com essa vitória, ele também se aproxima desse grupo, ele pode sim pensar numa classificação. Então, falando em tabela, foi bom essa vitória, uma para cada lado, cada um soma 3 pontos. E o futebol tem dessas coisas, né? No domingo anterior, o Douglas, zagueiro do Passo Fundo, faz um gol contra que dá a vitória para o Gaúcho. E ontem, quem faz o gol da vitória do Passo Fundo? Ele mesmo, Douglas. Depois de uma cobrança de falta, a bola sobe na área, você está vendo aí, está acompanhando, sobra para o Douglas e ele empurra para o fundo da rede. Há uma grande reclamação por parte do Gaúcho de que o árbitro teria apitado antes do Douglas empurrar a bola para o fundo da rede e que os jogadores do Gaúcho então teriam parado. Quando a gente analisa, quando a gente olha para o lance, a gente vê que se o árbitro apitou, seria para marcar um pênalti a favor do Passo Fundo. A gente pode ver ali que tem um empurrão do zagueiro Eric nas costas do jogador do Passo Fundo. Então, acredito que se o árbitro apitou, seria para marcar esse pênalti, né? Não vejo nenhuma irregularidade no ataque do Passo Fundo nesse lance. Mas é claro que se o árbitro apita, bom, o jogo para. Fez uma grande confusão o árbitro da partida, o Alan, que apitou o jogo ontem, né? Muita reclamação por parte do Gaúcho, mas como você vai ver na sequência, o técnico Wanderson Pereira, ele fala que a culpa não é apenas da arbitragem, né? Não pode colocar a derrota apenas na conta da arbitragem, tem que ver os erros que o próprio time cometeu. Mas eu quero colocar agora para você acompanhar o que disse o técnico vencedor, o Bruno Coutinho, técnico do Passo Fundo, em entrevista coletiva após a vitória no clássico de ontem. Não é a maneira que eu avalio o futebol, muito pelo contrário. E de repente eles estão pagando por isso, por jogarem um futebol de muita qualidade, mas são meninos que não estão acostumados com essa pressão externa e acaba que quem suporta isso sou eu. Acho que a gente tende a crescer com essa vitória. Espero que eu esteja passando a mensagem certa para eles que eles merecem. A gente faz um planejamento de pontos, né? É lógico que você perde a mão com o decorrer das partidas, porque se os pontos não vão chegando e tem os tropeços em casa também, a gente vai ficando para trás e acaba que os objetivos vão virando semanais, né? A gente cresce de novo na tabela, encosta no bloco de cima, mas a gente tem muita cautela, né? Como eu te falei na questão anterior, a gente não olha para a tabela. É lógico que é inevitável você acompanhar os rivais que estão ali com a pontuação igual ou próxima a você, mas como tem todo o retorno, né? Eu sempre falo, ainda tem muito jogo, sempre dá para reverter, a gente não pode deixar pro próximo jogo. Foi isso que veio acontecendo conosco, né? A gente sempre deixou pro próximo jogo para performar, para a bola entrar. Enfim, hoje a bola entrou, a gente tem 3 pontos para subir na tabela e mesmo assim a gente não performou muito bem, mas teve a sorte, né? A sorte precisa estar junto conosco também. Teve a sorte de conseguir concretizar um gol de bola parada que eu batia tanto nessa tecla. Fica nítido, né? O alívio, o ar de alívio, o peso que tira nas costas o técnico do Passo Fundo depois da vitória no clássico ontem na BH Arena. Do outro lado, técnico Wanderson Pereira, o técnico do Gaúcho, também falou em entrevista coletiva após a derrota alviverde. No momento em que nós estávamos bem na partida, conseguimos estar pressionando o adversário. Teve um lance de uma bola parada, onde houve a infelicidade da arbitragem, né? A gente jamais vai falar que foi um caso pensado, mas sim uma infelicidade, porque ele apitou no lance, a nossa defesa parou, né? E depois disso houve o gol. Aí aconteceu de nós estarmos parados, a defesa parada, e o Douglas fez o gol, né? O Bandeira não correu. Isso aí foi uma situação determinante dentro do jogo. Agora não vamos colocar toda essa culpa dentro dessa questão da arbitragem. O Passo Fundo teve seus méritos também, né? Porque também buscou o resultado. Tivemos as oportunidades de matar o jogo e não matamos. E não tem que arrasar, a responsabilidade toda da derrota é minha, né? E vamos focar no próximo compromisso aí pra gente buscar fora de casa. Hoje seria um jogo pra gente realmente sair de toda aquela situação lá de trás, mas como eu disse, o campeonato é difícil, está em aberto e a gente vai buscar coisas melhores ainda. Técnico Wanderson Pereira, técnico do Gaúcho, que falou depois do jogo.
Os próximos confrontos da dupla são importantíssimos para o que vem pela frente e pelo que Gaúcho e Passo Fundo vão brigar na competição. O Gaúcho joga fora de casa no domingo contra o Tupi. É sempre muito difícil jogar lá em Criciúmal. É um campo pequeno, um campo pesado. É muito complicado vencer lá em Criciúmal. Mas o Gaúcho eu acho que tem capacidade para isso. E o Passo Fundo recebe o Brasil de Farroupilha em casa. O Brasil vem de uma boa vitória contra a União Frederiquense, fez 3-0, então é uma parada complicada também para o Passo Fundo, mas o Passo Fundo precisa vencer em casa. Olha, não venceu em casa na divisão de acesso em 2022 e até agora em 2023 também não venceu. Não tem vitória dentro de casa. Está na hora de vencer um jogo dentro de casa, porque aí o Passo Fundo vencendo, dependendo dos resultados paralelos, inclusive do Gaúcho, pode se aproximar muito, ficar ali na porta do G4 e passar a sonhar com a classificação para a próxima fase. Então, Gaúcho e Passo Fundo tem 2 confrontos importantíssimos no próximo final de semana, Passo Fundo em casa, Gaúcho fora, tomara que a gente consiga voltar com 6 pontos na próxima segunda-feira com a vitória dos 2. E para a gente finalizar aqui, quero falar também que o Passo Fundo Futsal jogou no sábado e venceu a equipe da AGE pelo placar de 1-0, jogando na Arena do Clube Comercial, segunda rodada da Liga Gaúcha, do Gauchão de Futsal, a primeira divisão. O Passo Fundo que já venceu os 2 primeiros jogos, então está na liderança da competição, da sua chave aí com 6 pontos. Passo Fundo Futsal que joga o próximo compromisso contra a equipe do Atlântico em Erechim. NG Esportes vai ficando por aqui nesta segunda-feira. Tem a sequência aí da programação da NGTV e você fica ligado que sempre tem novidade para você.